Olá pessoal, esse é o podcast no Bico do Corvo. Hoje nós temos a Bica das Corvas e o papo de hoje está voltado para Stephen King e todo o universo do horror pop dos Estados Unidos, desde os anos 70 até os dias de hoje. Eu sou a Débora Kim e a minha frase de hoje é que os amadores se sentam e esperam pela inspiração. O resto de nós apenas levanta e vai trabalhar. Uma frase de Stephen King para abrir a noite. Olha. Olá, eu sou a Isabel Cortez e eu não estou iluminada hoje. Apesar de saber, eu não entendo nada de Stephen King e tô aqui só pra aprender com a Débora. Então vai. Eu agora? Pode ser. Bom, meu nome é Mário, sou oficial de justiça aqui em Campo Mourão. Eu sou um grande fã do gênero terror, filmes, livros. E, é claro, do mestre Stephen King. E se eu encontrasse o Stephen King acidentado numa nevasca, eu não talvez prendesse ele na minha casa, mas eu não quebraria as pernas dele. Eu sou Marcelo Zarski. Eu vou colar a minha frase. O adormecer da razão gera monstros. Goya. Não foi o Frater Goya que escreveu isso. Eu também tô igual Goya, a Bel hoje. O pintor, né? Né? Goya, o pintor. Tô igual a Bel hoje. Eu conheço muito pouco de Stephen King, mas eu sou bem curioso. Então tô junto aí. Ok. Então vamos soltar a vinheta para vir falando do homem, né? Logo na sequência. Então, meu povo, Stephen King, autor americano, que em 2019 fez apenas 70 milhões no ano, foi um ano de queda financeira pro cara. Tem mais de 60 livros, né, escritos e já vendeu mais de 400 milhões de cópias pelo mundo. É o 9º autor mais traduzido no mundo, recentemente envolvido na polêmica com a Rússia, né? Tweetou lá para nós com uma camiseta muito bonitinha de I stand with the Ukraine, eu fico com a Ucrânia. Tweetou que não mais publicará seus livros na Rússia, né? Que ele disse que, apesar do momento ser polêmico, né, o que ele faz não é mais que como diz ele mesmo no tweet, um peido na ventania, mas que a parte dele, a aposta dele nesse movimento aí contra a Ucrânia. E 2022 está prometendo muita produção cinematográfica, né, em termos não só dos canais de stream, mas cinema mesmo, seriado. Então acho que vai ser uma noite bem legal para a gente falar um pouco dessas obras antigas que estão voltando em pleno 2022. E daí a gente tem entre eles, vou lançar os nomes aqui para vocês irem pensando. Um dos últimos que saiu e bombou na Netflix foi O Jogo Perigoso, que pelo fandom sempre foi considerado um livro que seria impublicável no cinema, pelo teor, pelo peso, e é o tipo de livro que realmente tu vai perceber mais ele na leitura do que no cinema, e conseguiram traduzir isso no cinema, a mesma aflição, a mesma lentidão, tudo igual. E aí para esse ano estão prometendo aí o retorno de Firestarter, Chamas da Vingança, que a primeira versão foi com a Drew Barrymore bem novinha, e esse ano sai de novo. Christine vai sair de novo, tudo renovado, né? Salem, que é o Salem Slot, que aqui no Brasil saiu pela Record nos anos 80 como A Hora do Vampiro. A Colheita Maldita, que teve 1 milhão de edições nos anos 90, quem assistiu esse horror deve lembrar, também volta. Depois, que é um livrinho mais curto, que foi lançado agora nos últimos anos, também vem. O Telefone do Sr. Harrigan, que é um conto do livro Com Sangue, que também foi um dos lançamentos mais recentes, se eu não me engano, ali 2020, 2021. É uma noveleta, um conto um pouquinho mais extenso.
E, inclusive, no elenco tem um dos meninos que gravou It, a parte 1. Também volta o Cemitério Maldito, mas agora eles fazem uma pré-história do Cemitério Maldito, né? O que que precedeu aqueles fatos. Então é aquela coisa mais teorias em cima do que já existe. E aí fica a expectativa, né? Do que está por vir. Ô, Ô, Débora, tudo isso é para esse ano? É isso daí que Tudo você isso para falou? esse ano. Caraca, Tudo para esse quanta ano. coisa. meu Deus. É que o Então, sucesso de It, né, ele gerou mais uma nova corrida atrás dos livros do Stephen King para adaptar. Uhum. Então surgiram muitas adaptações desde então. Na realidade, o primeiro It foi um negócio que também. São várias fases, na verdade, né? Porque o Só. King explode com 27 anos, com a Carrie, que era um livro que, na verdade, ele não gostou e jogou no lixo. A esposa dele, limpando o escritório, encontrou, viu que o negócio era bom, mandou ele sentar de novo e revisar e publicar. E acabou que realmente foi um estrondo que nem ele esperava. Ele conta isso no livro dele sobre a escrita, o On Writing. Ele conta ali que ele nem esperava, ele mandou para uma editora aleatória, porque ele colecionava as negações dos contos dele nos jornais, nas revistas, em tudo que ele mandava, ele recebia a negativa, ele guardava o papelzinho. E ele recebe uma ligação perguntando se ele estava disposto a vender e quanto mais ou menos ele gostaria de fechar. E quando os caras fecham o valor, ele cai para trás porque ele nem esperava, ele estava com o aluguel do mês vencido e etc e tal. E aí, quando ela, em seguida, ela vai para o cinema, porque é um livro que explode de uma maneira que ninguém esperava, vai para o cinema, dá toda aquela febre de King. Todo mundo quer ler King, o que esse cara tem para lançar, o que vai vir por aí. Quando vem o It, tem a segunda onda, né? E agora com o novo, realmente, o pessoal ficou sedento, porque foram duas partes, a segunda parte foi muito aclamada. Eu confesso que não assisti porque eu tenho fobia a palhaço. O primeiro eu fui acompanhada pelo meu irmão, muito bem cuidada e tal, mas foi emoção demais para mim, eu não tive coragem de ver o segundo. Mas acredito que realmente a tendência é que isso ainda se agrave mais para os próximos anos, né? E claro, isso daí vai enriquecendo mais um pouco o velho. eu queria fazer uma pergunta para você e para o Mário, que é como que vocês começaram a gostar de Stephen King? Como que foi o primeiro contato de vocês com a obra? Vou deixar o Mário responder, que senão eu falo sozinha. Ok, mas a minha história é um pouquinho longa também, mas vamos lá. Quando eu, assim, até os 18 anos, eu ainda não era um leitor, embora eu lesse muito HQ, sabe? Meus pais tinham muitos livros em casa, eles compravam um gibizinho da Turma da Mônica, tipo, tinha para mim e tal. E eu já comecei a ler isso, disso eu passei para Marvel, DC, e fui lendo. E eu tinha lido alguns livros na vida já tinha lido Edgar Allan Poe, Moby Dick, uma coisa ou outra, tal, mas era assim, bem esporádico mesmo, não era um leitor de livros. Daí um dia, quando eu estava na faculdade de Direito, acho que no primeiro ano, eu tinha uma balada marcada com os amigos, e por algum motivo, acho que choveu, a gente teve que desmarcar. Eu estava sem nada para fazer aquela noite. E daí, eu estava na biblioteca fazendo um trabalho, pensei, vou pegar alguma coisa para ler. Daí dei uma olhada em Stephen King. Eu já conhecia, eu gostava muito de filmes de terror, então eu já conhecia o Stephen King dos filmes. E tal, olhei uns livros meio compridos, não sei o quê. Daí eu vi ali o Misery, que eu já tinha assistido o filme, que é maravilhoso, sensacional. Falei, já conheço a história, né? Não, mas vou pegar, vai. Vou pegar. Eu levei para casa à noite e tal. Comer alguma coisa, já comecei a folhear, já abri ali, já fui lendo. E daí eu fui lendo, e aquilo me pegou de um jeito, assim. As primeiras páginas falam sobre dor física. O Paul Sheldon, ele sofreu um acidente, ele não lembra de quase nada, ele não sabe onde ele está, ele só fala da dor. E aquela escrita, assim, parecia que eu estava praticamente sentindo aquela dor dele. Era muito agoniante, muito agonizante. E depois vai acontecendo outras coisas, e um suspense, e tal.
É assim, um livro que eu acho que tem entre 350 e 400 páginas, creio eu. Eu li numa noite só. Eu li na mesma noite. Eu não consegui parar de ler. Quando eu terminei de ler, já estava amanhecendo de dia. E assim, foi tipo uma epifania, uma revelação para mim. Eu falei, nossa, livro é isso aqui. Literatura é isso aqui, meu Deus. Que negócio sensacional. Acho que eu não pensei assim tanto como literatura, mas eu pensei, nossa, que cara foda, que coisa incrível, tal. Daí, a partir daí, eu comecei a procurar outros livros do King. Peguei outros na biblioteca. Um outro que tinha lá era A Dança da Morte, um pedaço. Um outro que teve lá, não lembro, mas eu já meio que comprei, eu ganhei, pedi o Pesadelos e Paisagens Noturnas, que era de contos. Amei, sensacional, eu adoro os contos do King, amo. E daí, depois do King, ele fala muito de literatura, ele também cita muita coisa do mundo pop, da literatura. Daí eu fui procurando algumas coisas que ele citava, mais coisas do Edgar Allan Poe, Lovecraft, Peter Straub. E daí foi minha abertura, não só para o King, mas para toda a literatura. Hoje em dia eu leio de tudo, leio muito, compro muito. Chegou uma fase que eu estava comprando mais do que eu podia ler, então agora eu dei uma pisada no freio. Mas essa foi a minha descoberta do Stephen King e da literatura. Posso dizer isso. Então foi tipo a forma que você acabou começando a ler, assim, praticamente, assim, né? Não, eu já lia muito HQ, como eu falei, né? Mas eu estava Mas bem não. restrito, bem restrito. Em livros, se cair alguma coisa na minha mão, já tinha lido Jurassic Park, que eu amo filme e tal, mas era tudo muito, muito assim, pontual. Tipo Então, livro de vestibular, assim, sei lá. o livro do vestibular. Eu lia rápido, o livro do vestibular. Tipo, Dom Casmurro, Primo Basílio, eu pegava, lia em 1, 2 dias, mas eu não tinha o gosto, entendeu? Eu já tinha a energia, mas não tinha o gosto. Faltava realmente o autor que ia despertar todo esse mundo, assim, para mim. E eu sou muito grato a ele por isso. E você, Débora? Para mim já foi um pouquinho diferente. Eu já nasci numa casa de leitores vorazes, né? A gente, desde novinho em casa, era estimulado a leitura pela mãe, porque ela lia para nós antes de dormir. Começava com aqueles livrinhos de continhos curtos do Andersen. Eu sou apaixonada por aquele livro, inclusive estou procurando a edição que eu tinha e a minha mãe doou depois que eu fiquei grande demais para ler Andersen. E nisso aí a gente se criou nesse sistema. Quando a gente ia aprendendo a ler, trocava um pouco o leitor. A mãe lia menos para nós, a gente lia para ela, mas sempre antes de dormir era o ritual da naninha. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu já não estava mais dando conta dos meus livros de Montelobato, das minhas HQs da Turma da Mônica, que meu pai assinava, e Disney, e etc e tal. E nós tínhamos muitos livros em casa, né, dos meus pais, e tinha lá o Iluminado. E aí, com 11 anos, eu peguei o Iluminado para ler, escondida da mãe, porque se ela visse, ela ia me matar. A gente tinha uma política lá em casa com relação ao terror, que ela só me permitiu assistir terror depois dos 10 anos. Então, quando eu fiz 10 anos, o meu grande presente depois da festa de aniversário foi ter um domingo com a minha mãe assistindo toda a franquia de Sexta-feira 13. Foi assim, o meu sonho de princesa. E aí, aos 11, eu acabei lendo Iluminado, e escondida da mãe, no horário que ela estava fazendo as coisas dela, eu estava lendo escondida. E aquilo ali me causou um horror tão grande, um incômodo, uma perturbação, sabe? De perder o soco. Eu tinha que terminar de ler aquele livro, porque eu pensava assim, cara, enquanto eu não terminar de ler aquilo, eu vou ter pesadelo com essa gente desse hotel, vou ter pesadelo com essas coisas que estão acontecendo. E quando eu terminar o livro, eu sei que isso vai parar. Era o que eu pensava, porque na minha cabeça, de 11 anos, era como um filme. O filme acabou a história. O livro deve ser igual, né? Então, eu corri muito para ler aquilo. Eu acho que eu li o Iluminado em coisa de 3 dias. Para alguém com 11 anos, eu acho razoavelmente um tempo bem acelerado. Porque não é uma obra curta e não é uma obra fácil, né? Tem uma certa maturidade ali que para 11 anos não é. E aí, eu me apaixonei, né? E eu pensei, cara, eu preciso achar mais coisa desse cara. Quem é esse cara? E era a edição essa que eu comento com vocês, uma edição pretinha com uma tarja dourada, velha, toda esbragalhada já de uso da família. E aí, quando eu fui, eu tive várias trocas de escola, e uma das escolas para onde eu fui tinha muitos livros de Stephen King. Ali,
o estrago foi feito. E eu gostava da sensação que ele me passava, era muito parecido com o que o Mário fala sobre. Ali eu descobri a literatura, eu já tinha descoberto o prazer da literatura. O Kim me mostrou o horror da literatura, sabe? O quanto um livro pode te afetar. Porque tu gostar de ler, tu gostar de saber a história, tu te familiarizar com os personagens é uma coisa. Agora, tu te horrorizar ou tu ficar dias pensando naquele final, eu acho que só o Kim provoca, sabe? E aí, claro, depois dele a gente parte para drogas mais pesadas, porque ele tem um livro que chama Dança Macabra, que é um estudo dele sobre o horror, né? E esse estudo sobre o horror, ele vai falar tanto de cinema quanto de literatura. E aí eu peguei toda aquela lista, os 100 livros que ele indicava no final do livro, catei um por um e fui ler um por um. Tinha coisa que não estava em português, né? Porque eu já estava aprendendo inglês, mas isso é história para outro dia. Então eu comecei a ler algumas coisinhas em inglês também, porque eu queria saber por que ele achava aquilo tão bom. E ali tu vai te estragando. Eu me lembro que eu peguei muito o período dele pós-acidente, né? Porque ele se acidenta em 99 e a obra dele sofre uma grande virada. Antes de 99, a gente tem um Kim Jung, que faz uma obra muito perturbadora, assim, tem muitos elementos mágicos na história. E depois de 99, quando ele se recupera do acidente, ele transiciona muito. Tem a obra que ele escreve durante a recuperação, que é O Apanhador de Sonhos, que traz um pouco da questão medicamentosa. Tu vê que tem umas viagens ali que a pessoa devia estar atolada de Voltarem. E depois disso ele matura muito a obra dele, sabe? E ela se torna menos mágica e mais psicológica. E eu acho que é quando realmente o Kim, como um bom vinho, envelheceu bem, foi depois dos anos 2000. E aí eu peguei toda essa onda vindo, né? O Apanhador de Sonhos para adiante eu sempre li no lançamento. E aí o cinema acompanhava. Então foi uma vida acompanhando, dedicada ao velho. E o mais louco é que quando saiu o primeiro livro da Torre Negra no Brasil, eu comprei o livro e o primeiro artigo que tem ali na introdução, ele escreve sobre ter 19 anos. E eu me dei de aniversário esse livro sem esperar que teria um artigo sobre ter 19 anos quando se está fazendo 19 anos. Então foi muita conexão, mas é muito difícil acompanhar o velho, porque ele lança 2 calhamaços gigantescos por ano. Então, assim, tu tá digerindo um, ele já tá soltando o outro, e é muito rápido. Coisas, né? O que vocês acham, assim, dessa... Não é uma rixa, mas ele não gosta de algumas produções cinematográficas das obras deles, né? O Iluminado é um exemplo, né? Que todo mundo sabe. E daí ele foi lá e fez o Iluminado dele, que não deu muito certo, assim. Mas eu vi o Iluminado a primeira vez por aquele Iluminado dele, sabe? Depois que eu descobri que tinha outro, que eu lembro que passava, não sei em que canal, passava estilo minissérie, sabe? Tipo que nem passou o It, o primeiro, passavam uma semana inteira, alguns trechinhos, assim. O que vocês acham disso daí, né? Se condiz, assim, é lógico. O livro é sempre, né, muito mais detalhado, muito mais coisa. Mas vocês acham que é meio que picuinha dele, que ele é chato, como que é, ou não? E a outra coisa, se vocês conhecem o trabalho é o filho dele, como que é? John Hill? Acho que é o nome do filho dele, não sei. É Joe Hill. John Hill. E o Owen King também escreve. Ah, tá. Porque tem um trabalho do Joe Hill que eu li alguma coisa, que é o Love... Não é? Lock and Key, se eu não me engano, que acho que é dele. Né? E tem uma série. Ele tem uns quadrinhos, daí tem uma série disso daí também. Mas eu só conheci isso aí. O quadrinho eu achei muito legal, mas a série eu não gostei, pelo menos a primeira temporada. Eu não sei qual que é. E o que vocês acham disso daí? Essas duas perguntas para os especialistas em King. Quer começar? Começa agora, Débora. Eu mesmo? Então vamos lá. Olha. Bom, eu concordo com o preciosismo do King. Tá? Eu concordo muito. Eu entendo que um diretor de cinema ele vai ter a liberdade dele e também as limitações, porque a obra do King realmente ela traz uma complexidade que não é tudo que tu vai conseguir produzir, isso é fato. O Apanhador de Sonhos é um bom exemplo. A adaptação da Torre Negra, Deus que me perdoe, assim, ó, o pior gasto de dinheiro da minha vida foi aquele ingresso. Porque é uma obra que é a grande obra dele, e no cinema, cara, o Idris Elba fez um papel perfeito.
mas a condução, o roteiro, ficou muito bosta, sabe? Não tem como. Então, eu concordo muito. E outra, que o King é o tipo de autor que ele gosta de transitar em todas as formas de texto que ele possa brincar. Então, tu vai ter ele com o pseudônimo de Richard Bachman, escrevendo obras diferentes das obras que ele realmente escreve. Ele vai ter tentativa, por exemplo, A Tempestade do Século, vocês já devem ter pelo menos ouvido falar desse filme nos anos 90. É lindo. A Tempestade do Século não vem de livro, ele criou o screenplay, né? Então ele estava brincando com o texto, assim como Rose Madder, que também é outro filme de terror ali de 98, 99, acho, Isso. que foi uma brincadeira dele de texto que ele foi lá e criou o roteiro. Então ele arrisca bastante. Outra, ele gosta muito do contato próximo com o diretor para trazer, né? A frescurite dele, eu concordo muito com a frescurite dele, porque às vezes tu acaba detonando o nome de um autor por conta da maneira que tu conduz o filme. E muita gente chega a ele pelo cinema, né? Desde o início da carreira dele, ele se constrói muito mais pelo cinema do que pelos livros em si, né? Então acaba que eu concordo com o preciosismo, gosto muito de um livro dele que se chama Stephen King Goes to the Movies, não tem no Brasil, que é ele comentando algumas obras cinematográficas. E aí veio o comentário dele e a obra original dele, geralmente as noveletas, né, os continhos mais curtos, e ele deixa um comentário sobre o que ele achou e as relações que ele faz. Então, é muito legal que tu já entende o que passa na cabecinha dele. E sobre os filhos, eu comprei o Bazar de Sonhos Ruins, que ele escreveu com o Owen, que é o filho caçula dele. Eu li só um iniciozinho ali, não me chamou tanta atenção. Confesso que preciso terminar de ler para ter uma opinião mais formada, mas foge muito. Achei muito aquela coisa do pai que está tentando levantar o filho, que está tentando ser escritor há muito tempo, porque o Owen já faz um bom tempo que escreve sobre beisebol e não estoura. Então, acho que ele tentou trazer o filho com o nome dele, mas não colou muito. E o Joe Hill, eu li as novelas mesmo, né? Os romances dele. Gosto muito do Estrada da Noite, que vai falar sobre uma situação. Não dá de contar sem dar spoiler, porque é um livro que ele é muito rápido. E eu recomendo, quem curte rock and roll deveria ler A Estrada da Noite do Joe Hill. É uma escrita totalmente diferente do pai dele, é muito mais fluida, é muito mais rápida, é muito mais direta. E ele também tem aquele Horns, eu não me lembro como é que saiu no Brasil, que virou um filme com o guri que faz o Harry Potter, Daniel Radcliffe. Que o cara um belo dia acorda e tem um chifrinho nascendo nele e coisas começam a acontecer. E a dinâmica é bem divertida, assim, é bem fora da casinha. Mas gostei muito de Estrada da Noite. E Lock and Key eu não cheguei a ler, então para mim fica mais difícil de comentar. Mas eu acho muito legal que o Joe Hill ele se lança como Joe Hill e não como Joe King, porque ele é Joe Hill King, porque ele queria ver o alcance dele. E ele tem alma de escritor, de fato, escreve muito bem. E quando as pessoas descobrem que ele é filho do Kim, né, impulsiona o que já estava muito bom. Então, realmente, e fora que ele é a cara do pai dele, não tem que tirar nem pôr. Gosto muito também, mas ainda prefiro o pai. Bom, o que eu posso dizer disso? O Stephen King, ele vai ter razão sobre muito filme, porque teve muito filme porcaria adaptando os livros dele. Teve até um tempo que ele era mais conhecido pela imensa quantidade de filmes adaptando e era muito filme ruim mesmo. Tal. Eu acho que o Stephen King deveria relaxar um pouco, porque a vida é assim mesmo e tá fora do controle dele. Mas o caso do Iluminado é um que ficou muito famoso. Eu acho que tem vários motivos. Eu acho que era um livro muito pessoal para ele. Um livro muito pessoal, porque abordava toda essa questão do alcoolismo e de como ele quase se perdeu, né, no álcool e nas drogas. Então é um livro muito sobre ele. Então eu acho que ele meio que não perdoou o Stanley Kubrick. Ainda por cima, o Stanley Kubrick parece que encheu muito o saco dele durante a produção do filme, né? Tem várias histórias já folclóricas no meio quase do Stanley Kubrick ligando para ele de madrugada e perguntando: "Ô, você acredita em Deus?" Ele falando: "Ah, eu acredito." Stanley Kubrick: "Eu não." E pá, desligava o telefone na cara dele. E o Stanley Kubrick, Não, e ainda pega um baita nome, né? Que é o Kubrick. Bom, ele sim, acabou com a guria que fez a Wendy, né? acabou com a Com o personagem, com psicológico dela e certeza. com o filme. Acabou com a atriz. E
enfim. Mas houve uma provocação ali também, né? O Stanley Kubrick mudou muito da história e diz que até tem alguns elementos do filme. Eu não lembro, porque o Iluminado do Kubrick é um filme que eu só consigo assistir, sei lá, de 10 em 10 anos, porque eu gosto, mas eu acho muito torturante assistir, não sei. Parece que tem uma cena no começo que a família do Jack Torrance passa por um carro na estrada. Um carro estragado, e é um carro que era descrito só no livro do King. Então isso foi tipo uma provocação, tipo, ó, logo no começo tô mudando tudo, cara. Se fode aí. Então virou uma coisa pessoal mesmo. Tanto que o King, né, odeia, falou muito de tudo que odiou, deu as razões dele. Mas, assim, o Iluminado é um filmão, embora seja meio difícil de assistir. É um filme bom. Sim. Mas muda muita coisa. E daí o Stephen King explica que ele não queria ver uma desconstrução do gênero terror, que foi basicamente o que o Stanley Kubrick fez. Né? O Stephen King queria ver um filme mais uma adaptação mesmo. Então daí por isso a insistência dele, daí de adaptar para uma seriado de TV. O seriado de TV é praticamente uma adaptação quase literal, e acho que realmente não funciona por ser tão literal. E daí ele insistiu em voltar ao Overlook do Iluminado no filme, nessa continuação que teve agora, como que é o nome? Dr. Sleep. Dr. Sleep. Isso, Dr. Sleep. Dr. Sono. Aí voltam lá pro hotel pra explodir o hotel exatamente igual ele fez no Iluminado. E daí você fala, cara, supera isso, pelo amor de Deus. Enfim, mas cada um tem suas razões. É que o King O King eu brinco, é que nem pitbull, quando tranca a mordida, ele não solta. Porque ainda hoje tem entrevistas que alguém traz isso e ele fala com o mesmo rancor de anos atrás. Sim, rancoroso, tinha que esquecer. Mas ele. E daí isso acaba virando tipo uma coisa meio folclórica dele. Volta e meia eu escuto alguém falando, tipo, vocês viram? Stephen King, ele odeia a adaptação de Misery. Eu falo, não, cara, ele adora Misery. Não, eu vi fulano falando que ele odeia. Eu falo, não, ele odeia Iluminado, e outros filmes. Daí acaba virando uma coisa assim, meio cheia de fake news em volta dessa característica dele. Mas assim, eu penso também que se tem alguém que pode criticar as adaptações dele, é ele. Caramba, ele que escreveu a porra toda. Sobre o Joe Hill, eu já li coisas do Joe Hill também, eu gosto dele. Eu li A Estrada da Noite, eu li o Horns, eu li um livro de contos dele, acho que é Fantasmas do século XX, algo nesse sentido. Nossa, é maravilhoso. Nossa, tem contos muito bons ali. Tem um conto chamado Pop Art, que é realismo fantástico puro, assim, é emocionante demais. Tem histórias muito boas. Eu acho que teve um livro recente dele também, Carrossel, alguma coisa, que saiu por um clube de livros, esses que são bem limitados, sabe, tipo Tag, mas agora parece que saiu uma edição para o público comprar também. Ele é muito bom, o estilo dele é muito diferente, ele é mais direto mesmo, como a Débora falou, exatamente isso. E eu gosto dele, mas também prefiro o pai. E, Débora, eu tive exatamente a mesma percepção de você do livro Bazar dos Sonhos Ruins, né? Esse é o nome. Eu li inteiro, eu li numa boa. Mas eu tive essa percepção também, ó, o King querendo ajudar o coitado do Owen aí, que tá querendo entrar no meio. As divisões de livro do King com outros autores ficam muito óbvias. Não sei se é porque eu leio o King desde os 11 anos compulsivamente, mas, por exemplo, ele com o Peter Straub, eu adoro a história do Talismã, mas, assim, o Peter Straub sozinho eu não consigo ler. E nos capítulos do Talismã, tu consegue saber direitinho quem é que escreveu o quê, não tem como fugir disso. É muito óbvio, é muito diferente. Nossa, meu Deus do céu, eu adoro o Talismã, é um dos meus livros favoritos, assim, dele. O Lobo é o melhor personagem o Lobo é do folclore. Nossa, isso podia ser adaptado para o cinema lindamente, assim, podia ser praticamente, guardado as devidas proporções, um Lord of the Rings, entendeu? Um Senhor dos Anéis. É verdade. Mas, nossa, é lindo aquele mundo. É sensacional, eu recomendo a todos a leitura do Talismã. E eu confesso que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li dele, então eu não tive muito bem essa percepção da separação dos capítulos. É um livro que eu pretendo ler de novo. Talvez eu repare daí. Mas é isso. Vale a pena.
E eu gosto muito que, assim, ó, o pessoal associa muito o Kim ao horror. Mas ele tem muita coisa que não necessariamente está nesse campo. Por exemplo, ele escreve para a filha dele, inclusive, sou amiga da filha dele no Facebook, em seguida a gente troca mensagens. Oi. Não cheguei no velho ainda, mas cheguei na filha. E ele escreveu para ela Olhos do Dragão, que é tipo um conto de fadas, sabe? Uma história bem medieval, assim. E é uma história incrível, e é um livro deixado de lado por todo mundo. Porque, não é horror, todo mundo quer ler o Kim para se apavorar, mas ali tem coisa muito bonita também. E é um livro que vale muito a pena, que o pessoal não comenta muito. Assim como o Talismã. O Talismã tem os seus momentos tensos, mas ele tem muito mais essa coisa da fantasia do que do horror. Eu acho fora de série também. Sim, com certeza, com certeza. O King, nossa, um dos meus filmes favoritos, e acho que é o filme favorito de muita gente também, Um Sonho de Liberdade. Não é nada de terror, mas é maravilhoso, maravilhoso. Vocês assistiram, os nossos colegas aí assistiram já Um Sonho de Liberdade? Sim. Não lembra? Sim? Sim, mas... E Conta Comigo, né? Conta Comigo, é. Conta comigo, pode crer. Então, nossa, essa é uma adaptação muito, muito bem adaptada, na verdade, porque tudo que tem é uma noveleta, né? Tudo é uma que noveleta de 4 estações. Tudo que tem na noveleta passou pro filme. Eu acho que o filme até expande um pouco. Ao menos foi a percepção que eu tive quando eu li. Um dos raros casos que eu gostei até mais do filme do que do livro. Porque o papel do personagem do Morgan Freeman no filme tá muito mais rico do que na noveleta. Né? Eu achei a dinâmica que botaram ali, a valorização daquele personagem foi fantástico. Foi muito bem feito. O Frank Darabont, ele é bom, né? Em adaptar King, ele é sensacional. Ele presenteou o Kim num dos aniversários do Kim com o corredor da Milha Verde, né? Da Green Mile, o corredor da morte do filme. Foi um presente de aniversário pro Kim. E era exatamente como era descrito no livro. Então é muito legal nos extras do DVD, a cringe do DVD. Eu vi no VHS, mas depois eu vi no DVD. Ele mostra o Kim recebendo o presente de aniversário, né? Tinha um bolo no fundo do corredor para comemorar o aniversário, estavam lá as celas e tal. Foi muito legal. Vocês devem ter visto também A Espera de um Milagre. É totalmente fora do universo do Kim. Sim. Tem elementos sobrenaturais, mas não é terror também. Gente, eu só queria fazer primeiro um comentário, que é assim, eu gosto muito do Kubrick, né? Então, aí eu tô pelo outro lado. E eu gosto muito de ficção científica. E aí vocês estavam reclamando da adaptação, né? Quer dizer, enfim, reclamou da adaptação, e eu lembrei do Laranja Mecânica, também do Kubrick. E o livro não tem nada a ver com o filme também. Então, é outra coisa, entendeu? Se você tratar como obras separadas, assim, ficam dois elementos interessantes. Sim. Mas são duas coisas que não se conversam, né? Mas eu tenho uma pergunta agora como pessoa que nunca leu, você tem que ir. Por exemplo, se vocês me assim, eu posso pedir para vocês, assim, eu quero começar a ler agora, entendeu? Eu queria saber que livro que vocês me recomendariam, assim, para um leitor inicial. Não faz... Eu ia falar, Débora, não faz essa cara, né? A gente tá num podcast. Todos! Não, mas assim, pensa não, o seguinte, mentira, tem. Eu tenho medo tem um caminho a seguir. Eu tenho medo de ET. Considerando que, eu tenho medo de ET e eu não quero um livro sobre ET, tá? Você não quer palhaço, eu não quero ET, certo? Tá, então Apanhador de Sonhos passa longe. Mas você não gosta de ficção científica? Mas eu não gosto de ET do mal, eu só gosto de ET do bem. Eu tenho que ter a garantia que é um ET do bem, entendeu? Se é um ET do bem, um ET normal, entendeu? Um ET que você convive com ele todo dia, que você é tipo Star Wars, aí eu gosto, porque é um ET que você consegue conversar. ET Bilu. ET Bilu, isso, ET Bilu é um bom ET. Agora, esses ETs de terror, assim, sabe? E quando é um ET benevolente, mas ele é meio assustador? Cara, sabe o que eu pensei? Aqueles da chegada são meio assustadores, velho. Mas eu gosto. Sabe aquele filme dos palhaços ETs assassinos? Não, um filme. Eu lembrei disso aí. Eu e a Bel fora. Então, juntando os dois medos das duas. Chorando no cantinho. As duas não podem assistir juntas, ou podem, né? Abraçadinhas. Terapia. Vou ficar tapando o olho da outra, assim. Olha seu palhaço, aí a gente tapa o olho. Ai, imagina a situação.
Olha, respondendo a pergunta, eu recomendaria Joyland, que é um livro meio recente. Ele não é de terror. Ele até tem um elemento sobrenatural, embora o elemento sobrenatural fique um tanto quanto ambíguo, creio eu. Ele é uma história muito bonita, é um livro curto. Então eu acho que é um ótimo começo, assim, para qualquer pessoa que goste ou não goste de terror, assim. É uma história muito bonita, muito humana, muito emocionante. É um que eu recomendaria. Agora, se alguém quisesse já começar com terror, eu recomendaria o que me iniciou, que é Misery, que embora ele não tenha elementos sobrenaturais, ele é um terror. Vocês podem dizer que ele é um suspense, mas ele funciona como um terror. E a Annie Wilkes, que é a grande vilã do livro, ela é um monstro É a minha personagem favorita. que me deu muitos medos e eu adoro ela. Épica. Essa é a minha resposta. E a melhor atriz que Hollywood podia botar no papel dela foi posta. Kate Nossa, Bates. sensacional. Não podia ser melhor. Eu amo aquela personagem, eu me identifico muito com ela. E eu não sei se eu não quebraria as perninhas do Kim para ele escrever para mim. Vou te dizer bem sinceramente. Que horror, não, tô brincando. Eu não sou tão ruim assim. É alimentar bem, amar ele bastante para ele querer ficar, não querer ir embora. E Isso, dizer, vou escrever um livro para ti em agradecimento. Pronto. sensacional. Mas, enfim, eu já gosto de indicar o Kim raiz, o Kim pré-acidente. Então, eu gosto muito de falar sobre Cemitério Maldito. Eu digo que, para mim, tem o trio, né? Pai, Filho e Espírito Santo, para mim. O Iluminado, Cemitério Maldito e A Hora do Vampiro. Para mim, esses são os três grandes, seguidos por Christine e Carrie. Então, para mim, são os top da balada. Cemitério Maldito, O Iluminado, qual que é o terceiro? A Hora do Vampiro. Oi? A Hora do Vampiro. Tá. A Hora do Vampiro. E aí, seguido já pela Christine, pela Carrie, e também gosto muito da Incendiária. A Incendiária, gente, é uma obra super subestimada, é um baita de um livro. Para quem tem um mínimo de leitura freudiana, assim, a cena final do livro é uma coisa assim, ó, empoderadora, sabe? Gosto muito desse período do Kim. Verdade. Mas o problema de Incendiária é que é um livro muito ansiogênico. Tu lê ele correndo porque tu precisa diminuir aquela aflição. Porque cada capítulo tu pensa, não, terminou o capítulo, vai terminar de boa. E aí, quando não terminou de boa, ele deixou algo aberto, que te desespera, tu pega o próximo capítulo, é outro assunto, e ele vai deixar mais outra coisa aberta para te desesperar e tu não consegue largar. E tu fica ansioso, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Mas eu acho que, principalmente a Carrie, que foi a primeira obra dele, é uma boa porta de entrada para o resto. Gosto muito dos livros de conto, acredito que sejam um bom caminho de entrada também. Principalmente Tripulação de Esqueletos e Sombras da Noite. Para mim, são os melhores livros de conto dele, os que tiveram mais produção cinematográfica. 4 Estações, que rendeu 2 baita adaptações para o cinema. Na verdade, tem mais adaptações ali. Foram 4 noveletas, 3 viraram filme. Mas 2, um é o Sonho de Liberdade e o outro é o Corpo, que vira o Stand By Me, Conta Comigo. São novelinhas curtas que tu lê de uma sentada, mas que tu fica assim, ó, encantado. E o Kim, ele tem caminhos, né? Tu pode começar de qualquer obra e ler na ordem que tu quiseres. Mas ele cria o cenário dele, ele cria o universo dele em torno de Derry. E tem muitos movimentos concomitantes ali. Então não é raro tu pegar um livro, por exemplo, Insônia. Insônia é meio chatinho, mas tu vai ter uma cacetada de easter egg ali envolvendo a Torre Negra, envolvendo o Cemitério Maldito, envolvendo outras histórias dele. Então as histórias dele estão todas costuradas e existe um mapa para a leitura das obras costuradas. Eu digo assim, eu não terminei de ler a obra dele ainda, não pretendo terminar tão cedo, porque o meu medo é esse velho morrer e eu não ter mais o que ler. Tem 1 milhão de autores no mundo, mas sem ele não dá de ficar, né? Então eu ainda não terminei, mas o dia que o velho morrer eu quero terminar tudo e recomeçar dentro do mapa cronológico dele, né? Dentro do nó que ele cria. E a Torre Negra, que é fantástica, né? Mas a Torre Negra, eu sempre digo assim, tem que ser a última obra para tu leres, porque tem muita conexão com outras coisas. Eu comecei a ler na pandemia, mas não tive coragem de continuar, porque eu estava tendo muitos pesadelos com contaminação. Bom, eu era professora até pouco tempo atrás. Eu estava lendo The Stand, que é a Dança da Morte, que o Mário comenta, que ele fala sobre o vírus da supergripe.
né? E que as pessoas pegam aquele vírus e morrem do dia para noite, é uma pandemia e o mundo vira um caos. Eu parei na metade porque a pandemia estava crescendo e, né, e o livro estava progredindo e eu pensando, meu Deus, eu estou no livro, chega, não quero saber o final desse livro, porque eu não quero saber o final da pandemia, vou querer viver esse momento, depois eu penso nisso. Agora você pode Porque ler. foi... Agora chegou o momento de você ler. Agora que tá mais tranquilo, você pode ler. Agora, eu retomei ele, só que eu sou aquela que retoma do início de novo, né? Então, eles estão saindo de Nova York. Pô, eu tava vendo aqui, enquanto vocês estavam falando, cara, eu assisti um monte de filme baseado na obra dele, eu nem sabia, cara. Tipo, E nem sabia. Cúdio, do cachorro lá, o próprio Conta Comigo, eu tava vendo aqui. Pô, é adaptação pra caramba, né? E uma pergunta, assim, pra vocês, assim... Você, por exemplo, dá a entender, né, que ele é um cara mega influente, assim, e todo mundo quer adaptar a obra dele pro cinema, que nem você começou o programa, né, de hoje até falando disso, né, de várias releituras, né, vamos dizer assim. E tipo assim, isso pode ser, lógico, não sei se satura ou não, mas e outros autores, assim, fora ele, eu sei que o programa é sobre ele, que vocês acham que sabe, valeria a pena trazer, sabe? Porque algumas obras que nem assim, Lovecraft, que é um cara, né, que é legal também, que é diferente, é outra ideia e tal, não são tão adaptadas, e quando tem algumas coisas adaptadas dele, não são tão boas, né? Vocês acham que tipo assim, o fato dele ser muito adaptado para cinema e série e tal, é por causa da linguagem dele, da obra dele mesmo em si? Ou não? É porque não acharam alguma coisa legal, talvez, de algum outro cara, assim, de alguma outra mina também que escreve, que traz essa coisa do terror, não só do terror, mas da literatura de terror, vamos dizer assim, que a gente começou falando disso, né? Pro cinema, assim, vocês acham que tem alguém que, pô, isso aqui seria legal, né? Tipo, o Poe a gente sabe que influenciou um monte de coisa, né? Tipo assim, de histórias de... Ele é a raiz, né? De investigação, né? O Goek fala, tipo, o Poe é o primeiro detetive, né? Tipo assim, tipo assim, né? Mas o que vocês acham disso daí? Tem outros autores e autoras, assim, na opinião de vocês? Sim, sim. Eu posso ir? Quem? Vai. Olha, assim, o Stephen King, ele faz tanto sucesso, eu acho, que porque a escrita dele é muito gostosa. As pessoas não comentam esse outro aspecto, que é a escrita dele, que é muito fluida. É muito gostoso, velho. E ele também tem um senso de humor. As pessoas não comentam, mas o senso de humor dele é sensacional, o senso de humor dele. E ele É fala sobre ácido. ácido, é irônico, é meio bobo às vezes, mas é muito bom. Então, e você vai, sabe? É escrito assim que você dá uma lê 50 páginas de uma sentada numa boa. Então acho que é muito por isso. E é porque ele trouxe o terror pro dia a dia também. Ele meio que tirou assim não sei, alguém pode ter feito isso antes dele, mas ele ficou com a fama, tá? De ter tirado o terror dos pântanos e dos castelos e ter trazido para o nosso dia a dia, para dentro de casa, para o nosso apartamento. E, né, o mundo dele parece muito real. Ele fala, o personagem vai beber um refrigerante? Não, é uma Coca-Cola mesmo. Uma Coca-Cola, uma Pepsi, saiu comprar um McDonald's. E ele faz isso de uma forma muito boa, muito sutil e muito gostosa. Assim. Acho que as pessoas se identificam muito também com aquela situação, ou pensam, nossa, e se fosse eu? Poderia acontecer comigo. É super acessível. É super acessível para as pessoas. Outros autores bons tem, claro. Tem o Clive Barker, tem, sei lá, Ray Bradbury, que é mais antigo, mas é maravilhoso. Super poético, né? Lovecraft, que você citou. Mas realmente é que o Stephen King ele é muito prolífico, ele é muito produtivo. Não tem como outro autor se comparar a ele, porque ele escreve demais. Não, o cara leva 3 anos para escrever um livro, ele escreve 3 livros em um ano. Tá? Então daí a impressão que dá é que só ele que está escrevendo terror.
no mundo. Então é um aspecto, assim, sabe? Mas tem muitos autores. Sei lá, eu tenho que Richard falar uma. Matheson, que escreveu Eu Sou a Lenda, o Incrível Homem que Encolheu, é um autor muito bom. Quem mais? Agora vocês meio que me pegaram também. Eu gosto muito de livros de terror, e eu tô olhando aqui para minha estante, que está meio na minha frente, mas meio longe, eu vejo muito livro picado, assim. Um livro de um autor, outro livro de outro autor, outro livro de outro autor, outro livro de outro autor. Não sei se aqui no Brasil, não trazem muita coisa de outros autores, ou não pegam um determinado autor para trazer vários livros dele, mas por aqui a gente tem mais a impressão... Anne Rice também era sensacional. A gente vai lembrando aos poucos. Ela foi pro cinema. Então, mas é isso, a gente tem essa impressão, talvez porque o velhinho produz demais. Não sei se eu respondo. Eu mencionaria aqui... Desculpa. Não, Não, mas é só um comentário rápido que eu acho que a gente tem uma impressão, às vezes, que ele é muito adaptado, mas eu acho que ele é muito adaptado nos últimos, sei lá, talvez 30 anos, né? Porque eu tava dando uma olhada aqui nos autores mais adaptados, e sei lá, tem Shakespeare lá correndo por fora com 800 adaptações. Sim. Mas dentro desse universo assim, mais do mistério, né, e do horror, né, a gente tem o Poe muito adaptado, a gente tem o Conan Doyle muito adaptado, a gente tem quem mais aqui? A Agatha Christie, mas sim, o Stephen King ele tá na lista dos 20 mais adaptados, assim, sei lá, depois do Júlio Verne, né, que é uma coisa que é um autor de clássicos, né? Ele é contemporâneo. Sim. Eu mencionaria nos autores Neil Gaiman e Dean Koontz. São dois caras também sensacionais. Eu li do Neil Gaiman um conto que até hoje me horroriza, só de lembrar a sensação que me deu. O livro, se eu não me engano, chama Smoke and Mirrors, Fumaça e Espelhos. É um livro de contos. Lindo. E o primeiro conto do livro vai falar sobre um sótão, e no sótão tem uma caixinha, isso eu nunca me esqueci. Tem uma caixinha daquelas que tu gira a manivela e sai o palhacinho, mas o discurso, ele é mais intimista, mas o discurso que é proferido ali naquele conto, aquilo ali é uma coisa tão horrorosa, tão repugnante, sei lá que eu nunca mais me esqueci. Eu acho o Neil Gaiman fantástico pro cinema. O Dean Koontz também é fantástico. É outro cara que escreve assim, ó, pra caramba. Eu li dele, um dos que eu li que eu gostei muito foi Velocidade. E é um livro que te pede velocidade na leitura, porque tu fica sedento por saber o desfecho. E, assim, eu penso que não são tão adaptados quanto o Kim primeiro, porque o Kim acaba sendo mais palatável. Por ser algo mais da rotina, algo mais de acordo com o que a gente vivencia, né? Então, aquilo assim, de tu ir no supermercado e baixar um nevoeiro, e que tu não sabe o que tem lá fora. Cara, tu vai no supermercado em dia de temporal com medo que, sei lá, falte alguma coisa na tua casa, porque vai ter vários dias de chuva. É uma reação natural do ser humano, e quando tu vê, acontece todo um caos lá dentro, né? Isso. Então isso daí acaba, eu acho que torna mais palatável, ser algo mais próximo de ti. E o segundo ponto é que a escrita do Kim, além de ser mais fluida, como disse o Mário, ele é muito imaginativo, sabe? Ele traz essa coisa da fantasia junto. Claro, hoje em dia ele escreve muito menos sobrenatural do que antes, mas ainda assim ele cria umas situações na cabeça dele com coisas habituais que não tem como tu dizer que aquilo não pode acontecer. Eu li uma trilogia recentemente dele, que foi a trilogia... Putz, Bill Hopkins. Do personagem. Bill Hopkins. Bill Hodges, perfeito, ele mesmo. A trilogia Bill Hodges. O cara é um detetive aposentado da polícia, sabe? E aí começa a acontecer umas coisas muito loucas. Tipo, no primeiro capítulo, um cara com uma Mercedes vem e atropela uma galera que tá numa fila esperando para conseguir emprego, sabe? O cara vem desgovernado, porque a meta dele era matar muito mais gente. E aí a história desenrola em cima disso, né? Esse detetive vai investigar o caso e tal, e outras coisitas mais vão acontecendo e ele te engole. E tu pensa isso no cinema, meu Deus do céu, ia ficar muito massa. Então eu acho que é por isso que o Kim acaba vendendo mais. E sobre a escrita constante, eu gosto muito de um episódio que tem no YouTube, ele com o Martin, do Crônicas de Gelo e Fogo, conversando sobre produtividade. São dois virginianos nascidos no mesmo dia, basicamente, e eles estão discutindo ali a velocidade de um e de outro, porque o Martin é um baita enrolão. E o Kim é um cara que escreve horrores. Porque o Kim, ele se bota uma meta,
Ele todo dia de manhã ele acorda, ele caminha não sei quantos quilômetros, ele volta para casa, toma o banho dele, senta no computador. E o mínimo que ele tem que escrever naquele dia é 800 palavras. E ele só vai sair da frente do computador quando ele concluir aquilo. Então, assim, já é um exercício para ele, né? Diário. Aquele sentar no computador. Assim como a gente entra na internet para ver porcaria, ele entra no computador para produzir, né? Então. Escutando acho que rock and tá aí roll. Escutando rock and roll no último volume. Escutando rock and roll anos 60, de preferência. Isso. E com o cachorrinho dele, a coisa do mal, Uma coisa brincando em do volta mal. dele. A Molly é a coisa mais querida. Eu acho que ela é uma. Não, ela não é uma border collie. Que raça é aquele bichinho? Acho que não é vira-lata? Tem carinha de vira-lata. Vai, eu não sei, eu achei que ela era de raça. Ela é aquelas mais cotoca, assim, Mas, muito peste, parece até uma beagle. mas é uma gracinha. Ela é uma graça. Então dá a impressão assim, que o principal fator é que ele é muito produtivo, né? A questão é que ele tá vivo, né? Tá? E é muito produtivo. Ele tá vivo, não, é porque a gente fica pensando em outros autores que são tão produtivos quanto, né? E tem muitos autores, só que eles estão mortos, né? E aí fica difícil de comparar. Se a gente pensar em, sei lá, em Neil Gaiman, por exemplo, o Neil Gaiman ele sempre está envolvido em muitas coisas, né? Tá. E ele produz, mas não é essa coisa de produzir, sei lá, quantas páginas por ano, né? Então não. É difícil de comparar. E quando você tem muita coisa boa, e não sei se vocês acham que tem alguma coisa ruim, mas. Tem. Tem coisas ruins. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então acaba, né, tendo altos e baixos, né? É que o Stephen King, Mas é que o King ele criou um universo tal que, assim, ó, o pessoal que viaja pro Maine quer fazer a trilha do King, né? A casa dele, tu olha a casa dele, parece um cenário de filme de terror. Então existe todo um universo, o cara virou uma lenda viva. Ele criou um universo em torno dele e um universo extremamente comercial, né? Talvez por ele ter sido professor muito tempo, por ele ter vindo de uma raiz mais pobre, ele criou essa Disney dos horrores dele e ele gosta desse acesso dos fãs, ele gosta desse vucu-vucu aí. Então eu acho que isso também torna ele muito mais popular, porque ele é o tipo do cara que ele vai assistir a partidinha dele de beisebol no meio do público, ele não leva segurança, ele não leva ninguém, pega a pipoquinha dele, leva o iPhonezinho dele, fica lá tweetando um monte de bobagem, ele xinga o presidente, sabe? Ele é um cara comum, mas com essa produção toda em torno dele, com essa lenda toda em torno dele. Eu acho que é por isso que acaba, né, viralizando muito mais e vendendo muito mais. Não é só a produção, porque tu pega o Neil Gaiman, é um cara prolífico também. Só que ele não tem esse universo na volta dele. O Gaiman é aquele cara mais fechadão, mais na Ele tem, pô. Não, tem. O Gaiman tem. A questão é que eu acho que ele não produz tão loucamente. Entendeu? Eu acho que tá aí o ponto, assim, a diferença. Não é uma coisa tão. Esse tava falando de coisas pavorosas, eu lembrei de Coraline também, do Neil Gaiman, que é uma história de criança que eu acho horrível. não horrível de ruim, mas assim, de tipo, pelo amor de Deus, como você vai fazer uma criança assistir aquilo, né? É verdade. A criança gosta, a criança adora coisa macabra. Não. Eu uma criançadinha pra contar historinha de terror, eles param e eles adoram. E você adoram. Não, eu quando criança amava. Não, eu tô brincando. Eu tenho um amigo um amigo da minha filha, ele é pequenininho, né? Tem 5 anos e ele é fissurado em Nietzsche, assim, e é muito doido, assim, sabe? Ele adora Pennywise e aí ele tira fotinho, assim, imitando Pennywise, e tem fantasia, sabe? É muito divertido. Não, tô brincando. Cara, não vamos longe. Eu tenho uma tatuagem, quer dizer, tirando a minha abelha no pulso, o resto tudo é relacionado a Kim, que eu tenho tatuado no corpo. E aí, uma vez eu fui dar aula e eu tava com um vestido que atrás ele tem uma abertura, né? Mas não é nada obsceno, obviamente, não vou dar aula pelada, né, gente? Mas aparecia o cantinho do rosto do Kim. E aí um aluno me pergunta assim, 3º ano do fundamental, tá? Eles têm ali 8, 9 anos. Tia, é o teu pai que tu tem tatuado nas costas? Eu disse, não é meu pai. E encerrei o assunto. Porque, né, tem pais que não gostam da história de tatuagem, então tu acaba fingindo que nada está acontecendo. E aí, uma hora, a criança insistente foi onde eu estava sentada e puxou a alça para enxergar o fim da testa do Kim.
E ele disse assim, é o Stephen King! E eu disse, ele, como é que tu conhece ele? Eu adoro, tia, porque a minha mãe me deu o It de aniversário, eu tô tentando ler. Cara, uma criança de 8, 9 anos. Eu fiquei com tanto orgulho daquilo. É o meu guri. Ai, ai. Muito legal, isso tem futuro. Mas esse lance do O It aí Stephen mesmo, King. o It mesmo ficou. A molecada curtiu, porque. Esse novo, né? Porque ninguém conhece o antigo, né? Dessa geração. Porque A nossa a. geração ficou bem traumatizada pelo antigo. Então. Porque assim, eles trouxeram todo aquele contexto das crianças, alguns ator lá do Stranger Things, então eu tava no hype do negócio, né? Tanto que o segundo filme, eu gostei pra caramba do segundo, assim, mas ele não tem tanto as crianças, então teve a galera não foi muito ver. Eu vejo pelo meu afilhado. Eu tenho um afilhado que na época ele pirou, fui assistir com ele. E ele falou: ah, nem dá medo, é só o palhaço. Daí ele pirava no palhaço, ele curtia e tal. Porque a estética que colocaram era um negócio diferente, mas, pô, é uma história macabra de um demônio, né? Tipo assim, um negócio bizarro, né? Se for ver. É uma história muito louca, na verdade. Né, cara? Um negócio bem. Não tenho certeza. O ciclo de aparecimento. Não tenho certeza. Mas assim, o que vocês estavam falando lá, eu acabo concordando com o que a Abel falou. Eu acho que ele é bastante assim adaptado, talvez, assim, e bastante falado, porque ele produz muito, né? Ele faz coisa pra caramba, né? Pelo que a gente vê, assim, né? Então, que nem você falou, pô, ele escreve livro grande pra caramba, 2, 3 livros no ano, e tá lançando e tá fazendo coisas assim, então ele tá o tempo todo produzindo, né? Então acho, pode ser que seja isso daí também. E também, talvez, também tenha uma coisa que essa geração nossa, assim, vamos dizer assim, acho que a gente tem mais ou menos, é da mesma geração, dos anos 90, que teve a geração de ir na locadora alocar filme, pegar DVD e tal, que não era a geração do streaming, a gente tinha, por exemplo, eu gosto bastante de ver filme desde muito tempo. Então eu gostava, você pegava tudo quanto é coisa que tinha. Então toda essa cultura pop, vamos dizer assim, do Stephen King, montado na bala dele também, tem a história do filme, né? Dele tal. também. Então, cara, tudo que eu ia procurar, por exemplo, eu vou falar por mim, era relacionado com esse universo aí, sabe? E eu não sabia até então. E agora com essa geração mais nova de consumir filmes e séries atuais assim, a gente tem um leque muito grande disso, de várias opções. E talvez, eu não sei, agora que nem você falou que estão trazendo adaptações novas, né? Pode ser que seja diferente. Mas assim, eu senti que tem gente tentando ir para outros caminhos. Por exemplo, quem que escreveu The Man in the High Castle? É o... Philip Dick. É o teu assunto, né? Aí, ó. Tá com ele ali. Então, pô, a série, eu assisti só a série, eu não vi o livro. Mas eu achei muito fantástica a ideia de tudo que tá acontecendo, de tudo que tá acontecendo lá. E é em um outro contexto, uma outra história. Então, talvez, com essa abertura, vamos dizer assim, para produção via streaming, né? Que é um orçamento talvez menor, a gente vai ter muito mais coisas, né? Muito mais adaptações, talvez, de várias outras coisas, né? Não só, tipo, do Stephen King, ou que eu falei do Lovecraft, ou outros caras assim. Mas, aí fica aquela pergunta. Será que a gente não tem um pouco de saudosismo, né? Porque, tipo, que nem você e o Mário, Débora, né? Vocês são leitores do King, fãs, né? Então, será que talvez não é um pouco disso, sei lá, um saudosismo de, não, ele vai ser, né? Um pouco disso e sei lá, deixar um pouco isso de lado e tentar ver outras coisas também, não sei, sabe? Tipo, o que vocês acham? Se tem pra caramba isso? Dessa geração, eu digo, sabe? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Você está perguntando para nós especificamente ou dessa geração? Assim? Na geração atual, assim, sabe? Porque assim, pra nossa geração, né? Tipo assim, que nem, sabe, que
tem todo esse background, né, vamos dizer assim, de coisas que foram sendo construídas, assim, sabe? Tipo de Stephen King, do estilo dos filmes, das histórias, tarará, pro que tá vindo hoje. Deixa eu tentar pensar. Ó, vou pegar uma adaptação de um livro que virou um filme em 3 partes da Netflix lá, que é aquele Rua do Medo, por exemplo. Que foi Ok. uma. Eu gostei pra caramba, achei massa, né? Mas assim, você vê que a linguagem é diferente, sabe? A gente assistir aquilo lá e você fala, legal, mas pô, é mal adolescente, é outra coisa que tá acontecendo ali e tal. Talvez, sabe? E a gente não tem, talvez, aquele certo saudosismo de que, pô, essas coisas que estão vindo novas, elas não são tão boas quanto, vamos dizer assim, porque não é pra gente, entendeu? Sim. Tipo, sabe, deu pra esclarecer um pouco mais? Eu enrolei. Deu pra entender, deu pra entender. Eu vou esperar a Débora Eu, responder antes. É, né? Eu falei, não falei nada, né? eu já não sei se é saudosismo. Eu não tenho saudosismo, vou te ser bem sincera. Eu gosto quando chega uma adaptação nova, que eu fico cheia de expectativa do que vai vir lá. Assistir as antigas e vou assistir as novas. E para mim é sempre um frenesi, de certa forma. Mesmo quando eu não gosto, alguma coisa eu gosto. Ficou confuso, mas é basicamente a obra foi ruim, mas é como o caso do Kubrick. Eu admiro horrores a obra do Kubrick, embora, enquanto fã do King, eu condene o Iluminado, enquanto fã do Kubrick, eu amo o Iluminado. Então é aquela coisa meio dualidade. Por exemplo, a Carrie, tá? Ela foi relançada recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás ou mais. Tu vê o primeiro, aquela coisa mega bizarra, tu não tinha recurso digital para fazer um filme legal, e o filme era massa. Tinha sua beleza. E aí tu volta com uma Carrie de iPhone na mão, a galera fazendo bullying nas redes sociais, sabe? Então tu recicla uma história para o contexto atual. Eu acho isso fenomenal. Cemitério Maldito foi relançado, acho que 2019 ou 2018. Todo mundo dando pau, falando mal, porque trocaram, porque não mataram o guri, mataram a guria, porque não sei o quê. Eu fui pro cinema ver, porque eu gosto de eu ter a minha experiência em vez de ficar ouvindo bobagem na internet. Fui assistir, achei a adaptação fantástica. Trocaram a personagem? Beleza, trocaram, é liberdade do diretor fazer o que bem entender. Só que talvez se fosse o bebezinho, naquela adaptação, não ia ser tão bom como foi. E também trouxe esse olhar mais contemporâneo. Então, eu acho que, assim, esses lançamentos que eu mencionei no início, que vão acontecer esse ano, tirando o depois, tirando o telefone do Sr. Harrigan e tirando o Cemitério Maldito, que não é o livro sendo relançado, mas é uma pré-sequência, o restante é tudo coisa que já foi lançada no cinema. Só que foi lançada numa época sem recursos. Imagina tu assistir novamente o Colheita Maldita com uma computação gráfica massa, sabe? Com outro sistema, eu acho que acaba sendo legal. E claro, né? A gente não pode desconsiderar que é um lugar de segurança de uma obra que tu já conhece, que tu já assistiu outras versões, que tu está num lugar seguro de, né? Para quem é muito ansioso, é bom assistir alguma coisa que já viu, mas numa nova versão, que já sabe mais ou menos o que prever. E eu acho que, assim, as crianças e os adolescentes de hoje são os filhos da nossa geração. E a nossa geração tem muito esse apego com essas obras daquela época. Bom, para mim o Cristina é fantástico porque ele tem tanto rock and roll ali, eu aprendi tanto de música ali, que com certeza se um dia eu fosse mãe, eu ia fazer minhas crianças escutarem a playlist do Cristine. É fantástico. Só que é uma coisa brega para uma criança que nasce ali no final dos anos 90, metade dos anos 2000. Então eu acho que é a chance dessa nova geração assistir um clássico nosso, uma leitura deles. Acho que une, conecta as gerações de certa forma. Isso. Ok, deixa eu ver o que eu posso falar sobre o assunto. A gente, até eu que falei, né, que o It deu uma, quando os últimos 2 capítulos do It, daí deu uma grande procura de adaptações do King, mas assim, King sempre foi adaptado. Desde o Terra Estranha, que foi o livro que virou filme, que deixou o Stephen King rico, e depois teve uma procura das obras dele, tal. Desde então, acho que nunca ficamos muito tempo sem uma adaptação de King. Mas é que depois do It, que o It é um filme de terror que faturou tipo mais de 100 milhões.
o que não é muito comum para um filme de terror. Então é por isso que tem muita procura. Mas também tem muita procura para obras dele, porque hoje em dia procura-se fazer muito conteúdo sobre tudo, né? Vários streamings, todos querendo lançar as suas obras, então estão correndo atrás de tudo mesmo. Assim, antigamente era difícil você achar um seriado de terror ou de ficção. Hoje em dia tem tantos que até fico meio perdido, assim. É muito difícil escolher alguma coisa para começar a assistir, sabe? Eu me sinto assim meio agoniado. Eu sou uma das pessoas que eu me sinto meio agoniado por não conseguir assistir tudo que eu tenho vontade. Acho que isso é até uma síndrome muito atual. Mas eu tento sobreviver a isso. Eu acho, sim, que é legal adaptar para os dias atuais, sim, as coisas, né? É difícil fazer uma criança ou um jovenzinho assistir esses filmes dos anos 70, anos 80. Eu tenho um carinho muito especial pelos anos 80. Eu adoro anos 80. Adoro o estilo do filme, a música, a trilha sonora, o Spielberg dessa época, sabe? Aqueles filmes do Schwarzenegger, do Stallone, do Brucutu, do Exército de um Homem Só daquela época. Era tudo diferente, era mais legal. Mas eu sei que é um saudosismo, né? Eu sei que é um saudosismo. O saudosismo é legal, mas a gente não pode ficar preso ao passado. Igual, né? O que a gente falou esses dias de nerd, né? Aquele outro programa que a gente fez. O teu podcast, Marcelo. Sim. Nossa, tem nerd que, pelo amor de Deus, eles se apegam demais ao passado. Ai, meu Deus, fizeram um novo Thundercats, que é pra criança, destruíram a minha infância, nhenhenhé. É muito triste ver um homem de 50 anos chorando porque fizeram um desenho pra crianças hoje em dia que nem é pra ele. Enfim, mas é legal adaptar as coisas para umas novas gerações. Eu torço sempre que venham coisas boas. Sei que vai vir muita porcaria. É como funciona a vida. É como funciona Hollywood. Sempre vai vir mais porcaria do que coisas boas. É a visão que eu tenho. Mas como um grande fã de terror, que já assistiu muitos e muitos filmes, a gente aprende até, de certa forma, gostar às vezes de uma porcariazinha ou outra, sabe? Tipo, a gente releva muita coisa. Ou a gente fala, teu filme é ruim, mas é charmoso. E a gente gosta com critérios, entendeu? Essa geração atual ela é meio complicada, assim, porque parece que os jovens de hoje em dia, ou eles amam demais, ou eles odeiam demais. Parece que não tem o meio termo. É amor ou ódio por qualquer coisa. E eu não sei, eu vejo tanta coisa que eu falo, bacana, legal. É mais pra mais, esse é mais pra menos. Né? Assim, eu não sei. Choque de gerações. Não tem jeito. E é isso que eu consegui falar sobre os teus questionamentos, Zersk. Então. Se fosse pra hoje, assim, a gente falou do Kubrick, né? Kubrick não tá mais entre nós, mas, tipo, grande diretor. Mas pra alguém, um diretor ou uma diretora, se fosse pra adaptar alguma obra do King, quem que vocês gostariam que fizesse, que dirigisse? Posso falar o meu primeiro? Pode. Eu gostaria que o Jordan Peele fizesse alguma coisa dele, que é um dos diretores que eu acho, tipo assim, atualmente, tanto como roteirista e produtor, o cara é foda, meu. Ele produziu um filme novo lá do Candyman, que foi uma diretora, uma mulher que dirigiu, e ele produziu, né? A direção da mulher é muito legal, a adaptação nova do Candyman, eu achei bem bacana, assim. Mas, é muito bom mesmo. Corra, aquele Us também, cara, eu gostaria muito de ver alguma coisa dele dirigindo, sabe? Não sei o que, porque daí vai com vocês. Vocês que tem que usar a imaginação, que vocês conhecem a obra, né? Mas e pra vocês? Eu adoraria. Peter Jackson dirigindo A Torre Negra. Olha aí. Com a mesma energia que ele dirigiu... Mas tinha que ter o Frank Darabont junto. Mas com a mesma energia que ele dirigiu O Senhor dos Anéis, entendeu? Aquele Peter Jackson do Senhor dos Anéis, pegando A Torre Negra com a mesma vontade, com o mesmo empenho, assim. E Frank Darabont na produção, sensacional. Dos sonhos. Ia ser um épico, assim. Nossa. Ia quebrar. Ia sair uns 10 filmes, né? Porque são 7 livros. Acho que depois veio mais um, O Vento pela Fechadura.
Então, pelo amor de Isso. Deus, cara. São 8 livros e o último é no último parece que ele, não sei, ele enlouqueceu e ele botou ali uns 4 volumes num livro só, Caraca. mas é fenomenal. Fenomenal. Eu penso mesmo que o Mário, pra mim, Peter Jackson dirigindo a Torre Negra ia ser um épico mais épico que o Senhor dos Anéis, mas eu vou confessar que eu tinha muita curiosidade de ver um livro como Jogo Perigoso nas mãos do Almodóvar. Eu queria saber as cores que ele usaria, sabe? Eu assisti Jogo Perigoso o tempo todo pensando se fosse o Almodóvar, e se fosse o Almodóvar, porque eu me lembrei muito de A Pele que Habito, que foi um filme que fugiu e destoou das cores do Almodóvar, que sempre foi muito vermelho, e ele me vem todo azul, todo frio, porque a vingança é um prato que se come frio. Tu imagina um Jogo Perigoso, o que ele não ia fazer, assim, eu fico... É de explodir o cérebro. Mas, enfim, né? Eu penso também que a Torre Negra merecia um trabalho muito melhor feito e eu torço que alguém à altura pegue, sabe? Embora eu acho que o Peter Jackson talvez não seja nessa vida ainda, mas eu vou confessar, eu gosto muito da bagaceira do Peter Jackson do início de carreira. Nossa, sensacional. Fome animal. Vai, eu acho assim, ó, umas ideias criativíssimas. Imagina os caras tomando sopa azul na caixa craniana um do outro, sabe? Levanta assim Very tasty, né? a caixa craniana, toma ali a sopinha, fecha, tá de boa. Uma É loucurada. É verdade. E você, Bel? Eu tenho um problema, né? Que eu não entendo muito de filme de terror e também não entendo muito de Stephen King. Mas eu posso dar o que eu não sei se. Eu não sei, eu vou falar uma coisa, eu tenho muita preguiça do Peter Jackson. Eu tenho muita preguiça. Eu não sei se. Eu sei que vocês gostam, não sei do livro, entendeu? Mas eu não sei. Eu acho que depois de ter visto O Hobbit, que é um livro pequenininho, dividido em 3 filmes, assim, minha paciência com ele acabou, sabe? O Hobbit foi demais mesmo. Foi assim Hobbit, demais pra minha cabeça. Hobbit é foda. Não, Mas ele é por isso que pulou eu fora, falei. né? Ele pulou fora na produção, né? Ele não terminou. Terminou. Ele fez tudo, cara. Fez tudo. Não, mas ele não assina tudo, assina? Ele não saiu fora no meio, deu treta. Não, ele dirigiu todos. É, Dirigiu todos. caralho. Aham. Eu só vi o Isso aí primeiro. foi o Guilherme Del Toro. Queria dirigir o primeiro O Hobbit. primeiro. Aí deu a treta, o Guilherme Del Toro saiu. E o Peter E Jackson daí assumiu. o Peter Jackson pegou, daqui minha criança. Entendi. Não, era pra ter sido só um filme mesmo. Eu não sei se teve muita influência de produtor também, que falaram, nossa, Senhor dos Anéis fez um sucesso, foi 3 filmes, vamos transformar isso aqui em 3 filmes. Sendo que é um livrinho curto. Bem curtinho. Então, Inaugurou essa coisa de ter que fazer sempre 3 filmes, sabe? E eu acho que se o Senhor dos Anéis fosse feito hoje, com essa mania de 3 filmes, acho que seriam 9 filmes. Porque iam ser 3 filmes pra cada livro, né? Então iam ser 9 filmes, sabe? Eu acho não. O Senhor dos Anéis foi na medida. Aí eu fiquei vendo, assim, os diretores que eu gostava, sei lá, e eu fiquei pensando como seria, sei lá, eu gosto da Sofia Coppola, sabe? Aí eu fiquei pensando como seria um filme de terror da Sofia Coppola, mas eu gosto também muito do Jordan Peele, por incrível que pareça. O pouco que eu gosto de terror, o Jordan Peele é uma pessoa que eu vi alguma coisa, né? Então eu sei como que é um pouco mais o recorte dele, né? Então eu não sei muito bem o que responder. Aí eu pensei, sei lá, o... J.J. Abrams. Já pensou? Eu peguei uma lista aqui e fiquei olhando, assim, pensando, quem poderia ser o... Ai, meu Deus, o cara lá do... Nossa, eu tô com... Quentin Tarantino, não sei. Sangrento, assim, meio escrachado, não sei se... Mas o Tarantino ia ser bom para alguns pontos da Torre Negra, ia ser maravilhoso, Tarantino, principalmente o momento em que o pistoleiro mata uma cidade inteira sozinho. Imagina botar o Tarantino ali, ia ser o Django Livre 2, né? De tanto sangue jorrando. Eu me lembrei do Wes Craven, que foi o diretor da franquia Pânico. Sabe? É uma franquia toscona, mas que eu sou trifã. E eu acho que essa trilogia do King, do Bill Hodges, na mão dele ia ficar muito massa. E vocês falaram do Del Toro e eu fiquei pensando a Caixinha de Sonhos de Wendy, uma coisa assim. É um livrinho bem curtinho que saiu um tempo atrás, que ele parece um conto de fadas. E Os Olhos do Dragão também, eu acho que nos olhos do Del Toro iam ficar muito massa. Já vou ligar para essa galera aí trabalhar. O Wes Craven morreu, né? Então não tá fora da lista. Lembrando do autor, eu lembrei do Labirinto do Fauno também, que é um filme que eu acho pavoroso. Eu amo. Não, é bonito e terrível ao mesmo tempo, sabe? É de uma realidade... mas é aí que tá beleza. É uma realidade terrível no mundo fantástico, né? Sim. Doida.
Tem um filme dele, acho que é um dos primeiros, que chama-se Cronos. Vocês já assistiram? Do Del Toro? Não. Que ele... Ah, cara, ele dirige o filme... É bem do comecinho, é em parceria com... Como que é o nome do parceiro dele que dirige, que é amigo dele também? É um espanhol, é mexicano, não sei se ele é mexicano ou espanhol. Enfim. Mas é um livro que fala sobre o tempo, né? Alguém acha uma relíquia lá que consegue voltar, mexer no tempo lá de uma maneira bizarra lá. É tipo uma bússola, um escaravelho de dourado, assim, sabe? E daí chama-se Cronos o nome. É bem interessante. Eu acho que é um dos primeiros filmes do Guilherme Del Toro antes dele ir para os Estados Unidos ainda, sabe? É bem interessante, assim, de ver como que ele já tinha essa pira no começo. É baixo orçamento total, assim. Tipo assim, devem ter gastado o mínimo possível. Mas é bem interessante, chama-se Cronos. Deve ter na Netflix isso aí. Não tem não. Não tem mais? Não, esse filme é difícil de achar, cara. Eu assisti num desses streamings, cara. Deixa eu ver se... Eu assisti baixando de algum lugar. Opa, que feio Você falar assistiu isso, né? Fora da Lei, né? Assisti Fora da Lei. Nada que a gente não encontre no Pirate Bay. Mas é porque não tem outro jeito de assistir esses filmes, a gente vai fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. Não, tem sim, ó. Tem no Amazon Prime, ó. Amazon Prime. Amazon Prime, isso mesmo. É com o Ron Pellerman, tá ligado? Aquele cara que fez o Hellboy. Desde o começo já tava junto. Já tava junto, é. E o outro cara, eu não lembro. Eu não lembro o nome do outro cara, mas é um filme legal, vale a pena de assistir, assim, tipo, pra ver qual que é. Eu gostei muito da Forma da Água, vocês assistiram? Eu não vi, cara. Eu amei. Eu li o livro e assisti o filme. Eu achei precioso aquele filme. Uma releitura do Monstro da Lagoa Negra. Ele fala que, como muitos de nós, e como acontecia muito comigo, eu ficava com pena dos monstros quando assistia os filmes, sabe? O próprio Monstro da Lagoa Negra é um filme que o bicho tá lá na boa, no laguinho dele, sossegado, e vai lá, uns pau no cu, até o habitat dele. Ele se defende e no final eles matam o monstro, assim, eu fico com muita dó. Espero que ele não morreu de verdade, porque depois ele volta na continuação, mas vocês entendem. E daí o Guilherme Del Toro falou assim, nossa, eu tinha vontade de fazer um filme que o monstro tem um final melhor. E daí, a partir de tudo isso, ele fez a Forma d'Água. Eu acho que é um padrão de fã de horror esse apreço pelos monstros, né? A Forma da Água traz muito isso, mas ali de uma forma muito romântica, né? Mas eu acho que, assim, tu pode ver o próprio Frankenstein da Mary Shelley, o que é feito daquele monstro ali, né? Ele não tem nem nome. Começa por aí, as pessoas chamam o monstro de Frankenstein. E ele é criado pelo bel prazer de um ser humano que quer bancar Deus, e ele fica largado, e vem todo aquele abandono. Então, aquela coisa do monstro que ele é desacomodado, ele é tirado do lugar dele pelo ser humano e acaba ficando em sofrimento, se torna agressivo porque está se defendendo e é mal visto, né, na sociedade. E eu acho legal que na Forma da Água a personagem principal que faz esse link com o monstro, ela é surda, né? Ela fala só a linguagem de sinais e ela começa a ensinar o monstro a se comunicar também. Fantástico. Sim. Não tem como tu não te apaixonar pelo monstro. Tem vários, né? Mesmo King Kong, né? King Kong. King Kong também é um caso de amor e uma história de amor com o monstro, né? Eu lembrei também daquele coreano, do Bom... Lá vai o meu nome, do Parasita. Sei. Sim. E aí eu fiquei pensando também se não seria uma opção, assim. Não sei. Seria. Aí é que não sei você. Tem vários, né? Tem vários. Tem uns diretores muito bons, né? Assim, tipo, uns caras. O Jordan Peele é um que eu acho muito diferente. O jeito que ele faz terror, sabe? É um terror. Sei lá, é outra onda. Eu achei que... Eu gosto do Tim Burton. Também, mas é que eu fiquei imaginando um filme uma adaptação do Tim Burton, é tudo torto, geralmente, é tudo a estética. Aí que é a graça, porque se tu fores ver quando ele tá colorido, é quando as coisas estão horríveis, né? Quando as coisas estão chocantes. Quando ele tá preto e branco ali, é o normal, é o usual. É as cores que ele vê ao mundo, eu acho muito show. Não, é legal. Mas o Tim Burton ele precisa se reencontrar, né, gente? Ele tá meio perdidinho. Ele tá perdidão. Faz tempo, assim. Eu acho que o negócio do Johnny ter se afastado, ele tá meio desnorteado.
Eu não sei, acho que o último filme dele que eu gostei é bem antigo, acho que é Peixe Grande. Ah, Eu eu acho, assisti. acho um filme muito bonito, mas é um filme que ele já tava indo pra outra vertente, assim. E depois aquela fantástica fábrica de chocolate dele, eu não sei. Não sou fã. Ele separou também nesse meio tempo, né? Teve isso. Ele separou lá da musa dele. Separou da musa? Que ele Separou colocava da. em todos os filmes? Pois É. é. Mas acho que ele continuou colocando em alguns filmes ela, porque ele não era capaz de Pois, largar dela. pois é, acho que sim, ela continua aparecendo. Mas nossa, que filme que o Tim Burton poderia dirigir baseado no livro de Stephen King? Eu tô aqui Aí, É tentando, isso que eu queria eu tô saber, aqui me porque. forçando. eu fiquei imaginando uma Tô versão de pensando. Iluminado. Tipo, eu fiquei imaginando Eu uma. acho que Insônia. Eu Ah, acho que a continuação do Iluminado ia ser bom, porque tem umas personagens bem caricatas. né? Mas eu acho que Insônia, porque o Ralph, que é o personagem principal em Insônia, ele tem algumas visões meio esquisitas em função de não estar conseguindo dormir. Ele vê cordões de balão e coisa. Eu acho que se trouxesse no mundo do Tim Burton com aquelas espirais muito loucas dele, eu acho que ia ficar um visual muito massa. E acho que a maneira de conduzir também talvez tornasse o livro, que é meio paradão, menos chato. Uhum. Botava ali um musical no meio do caminho e pronto. Quem é o cara que dirigiu Duna? Denis Villeneuve, não sei pronunciar. Denis Villeneuve. É, isso aí. Denis Villeneuve. Ah, não consigo falar esse nome. Villeneuve. Villeneuve. Eu não consigo. Já pensou ele fazendo um filme também? Ia ser todo contemplativo, né? Ia ser um negócio. Não, tem uns. Eu fico imaginando. Ia ser bom. Segundo episódio da Torre, que ele tá lá na praia catando, escolhendo os três que vão acompanhar ele. E ele fica lá naquela contemplação, e tem as lagostrosidades, que são os monstros que arrancam os dedos dele já de arrancado da Olha aí. história, para tu pensar como é que esse cara vai dar tiro sem os dedos. Né? Eu acho que Mas, ia ser. É bem Tem agoniante, né? diretor para tudo, tem Kim para tudo também. olha aí. King pra todos os gostos. Mas, Assim, É, eu também gostava mais do King do antigamente, sabe? o O, Junkzão. o King Raiz, assim, ele era melhor, assim. Não que eu não goste, eu gosto dos livros atuais dele. Mas ele deixou o terror muito de lado, assim. Ele investe em história policial, história de mistério. Esse que eu tô lendo Ele tá agora, mais realista, né? não tem sobrenatural, é mais de uma história policial, assim. Então, parece que ele meio que perdeu o interesse no terrorzão, né? Ele perdeu o interesse, já não mexe tanto com ele. Não tá certo, ele tem que fazer o que dá gosto pra ele, sabe? A gente lê coisa de terror dele mais nos contos mesmo. Às vezes ele lança um livro de conto por aí, acho que o último foi Ao Cair da Noite, se eu não me engano. Já faz uns aninhos. Tem o Com Sangue também. Mas são 4 contos longos, né? É, são 4 pontos mais longos. Ele É faz tipo muito o Full isso, Dark né? Stars. Isso. Então, eu sinto uma certa saudade desse Stephen King loucão. Mas ele era muito loucão também, né? Vários livros dele É, escreveram várias passagens, assim, que ele diz que nem lembra. Ele nem lembra de ter escrito. Ele que fala isso. nossa. Aquelas loucuras que ele colocou em It e tal, ele atribui às drogas. Então, sei lá, né? Pode ser meio doloroso para ele certos fantasmas, certas lembranças. É. Mas que era bom, eu comprava aqueles livros da Martins Fontes, sabe? Mestres do Horror e da Fantasia. Eu tenho essa coleção quase completa. maravilhoso. Eu adoro. A capa de It é uma aranha no esgoto, uma aranha gigante. Não, e aqueles da Francisco, como é que era Francisco Francisco? Alves, Mestres do Horror e da Meu Fantasia. Deus, aquelas capas eram fenomenais. De Maravilhosos, couro. maravilhosos. Eu tenho daquela coleção, tenho Quatro Estações, tenho o Thinner, como é que se chama no Brasil? Maldição do Cigano. Robson Também é Cigano. outro. Aham. Tem umas capas assim, você olha, tem um gosto bem duvidoso, assim. O Cemitério Maldito é o cara carregando o filho dele de costas e o gatinho parece que tá olhando pra câmera, assim. Sim. Parece que o gatinho tá tirando uma selfie. Ah, não, os livros nos anos 80 eram publicações assim. Mas acho que a gente já pode também ir se encaminhando para o final com o grande plot twist do podcast de hoje, né? Olha aí. Que, na verdade, quando a gente fala muito sobre o King como autor de horror,
Mas ele mesmo diz que ele não é um autor de horror, ele é um autor de fantasia, né? Então é uma coisa que acaba com todo mundo, com todo fã dele, porque tu te acostuma com aquela coisa de dormir apavorado. E eu vou dizer que assim, eu também sou muito fã do Kim Raiz, dos tempos de Creepshow, aqueles quadrinhos horrorosos, que tu dormia pensando naquela porcaria, que tinha os episódios na televisão apresentados por um cadáver, né? Que ele ficava ali meio que numa bilheteria de cinema, contando as histórias, e aí tu tinha episódios clássicos, como um das gêmeas que as duas amam o mesmo cara, então elas decidem pegar uma serra e cortar o homem ao meio, e elas cortam, e tem tudo na câmera, assim. Então, realmente o Kim Raiz é 1000%. Mas eu também gosto do Kim contemporâneo, essa maturidade de trazer o horror cada vez mais para o real. Eu acho que acaba perturbando muito mais do que o horror de o fantasma que apareceu, o hotel mal assombrado, né? Embora ele traga as entidades dele de uma forma muito concisa, principalmente no Iluminado, não é só um hotel mal assombrado. O hotel tem uma personalidade, né? Mas eu acho que é isso, meu povo. Tem assunto pro resto da vida. O cara com 60 obras, né? Que a gente vai levar 2 vidas para ler e ele segue produzindo, tá com 74 anos e lúcido e xingando o presidente sempre no Twitter. O cara Ele agora largou um pouco o Instagram e o Facebook, porque ele disse que estava distraindo demais ele, mas ele passa o dia inteiro tweetando. Eu sei porque eu tenho ele favoritado Verdade. e é o tempo todo com o celular vibrando com os tweets dele. É assim que ele Porque consegue os assim 800. acompanhamos todo o babado. Ô, Débora, é Mas, assim que ele enfim. consegue. É assim que ele consegue os 800. Quando são 800 palavras? É tudo no Twitter. É tudo tweetando, né? Mas é que ele tem a gavetinha dele, né, gente? Ele tem muita obra que ele começou e parou. E Under the Dome foi uma delas. Que ele escreveu metade do livro. E aí ele retoma lá em 2017, não, 2007, 2008, e em 2009 ele relança aquele calhamaço. É uma obra fantástica. Mais de 200 personagens, todos são circulares, né? Ou seja, todo mundo tem história e que na TV ficou um horror. Mas vamos às considerações finais, né, povo? Então eu não preciso nem dizer que eu sou uma fã número 1. Agora deixo o resto com vocês. Ô, Débora, uma última pergunta. Seu King é porque você tem um parentesco com ele? Porque... Ai! O podre vem. Quando eu criei meu primeiro perfil no tempo lá de ICQ, MSN, Companhia Limitada, eu tinha muito medo de me expor, né? De expor meu nome. Imagina se alguém me sequestra, eu super rica que sou, né? E aí, em vez de botar a Débora Machado, eu botei Débora Kim. E hoje em dia, 20 anos depois, se eu colocar Débora Machado, ninguém sabe quem eu sou, porque todo mundo me conhece por Débora Kim. Então eu tive que abraçar o nome que não é meu, mas que na época eu peguei pelo. Né, eu tinha 16, 17 anos, super fã e tal. Não mudou muito, mas o nome acabou ficando. E eu tento usar o Débora Machado e não cola. Então a Débora Kim é prova do Stephen King, sim. Que bonitinho. Eu achei muito legal, fiquei muito feliz de saber aprender tanto e anotei tudo aqui pra ler umas coisas, mas assim que eu terminar eu já vou baixar ou comprar os livros, né? Vou na biblioteca do Paulo Coelho, né? Talvez pegar esses livros, né? E acho que eu vou começar a ler pra ver qual é, assim, como que eu me sinto, assim. Eu espero que vocês não me matem, né? Do susto, o coração e que dê tudo certo. Vai ser muito legal. Muito obrigada, viu? Não tendo ETs, né? Tá valendo, né? Eu queria agradecer também. Muito legal participar e aprender. Eu descobri que eu assisti filme pra caramba, que é da obra dele, nem sabia. Mas legal, vou tentar ler mais. Eu li o Iluminado só, pra falar que eu li alguma coisa dele, que é o que eu tenho, assim, que eu ganhei de presente há muito tempo atrás. Essa edição super bonita aqui, que essa capa nossa aqui. Mas eu achei legal. Vieram piores artes. Nossa, imagina. Nossa. Mas assim, eu gostei bastante, pô. Vocês dois são nerd King mesmo, cara. Os caras, né? Débora e o Mário aí. Agora. Então. Agora a gente tem que ir futuramente aí pro próximo tema da Bel aí, né?
que tá como o nick de No Bico do Corvo hoje, teve uma hora no meio que apareceu No Bico do Corvo levantou a mão. Eu falei, caralho, quem que é No Bico do Corvo? Ai, ai. Mas assim. Ué, mandaram abrir a sala? É, né? Abrir Vamos a aí. sala. Mas é isso aí. Gostei bastante de participar aí da Bica das Corvas. E é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Temos que fazer um programa sobre ficção científica, É, né? mas é a Débora que vai puxar isso aí, ó. Tamo marcando aí pra próxima. Débora não, desculpa, Abel. Não, eu. É, A Abel. gente vai falar de. Ai, não me assusta, porque eu não li Philip Dick. Eu vou ter que fazer Não, meu tema de casa. Abel. Já leu o Mário. O Mário curte também, ó. O Mário tem os dois lados aí, ó. Ele se autoconvida. Daqui a pouco ele tá falando, deixa eu participar. Mário, você quer? Eu me convido Vem mesmo. pra gente também. Não, Mário, E lembrando, né, que hoje o Góia se ausentou porque ele tava num compromisso e é por isso que ele não tá aqui com a gente também, dando o pitaco dele, Sim. porque ele tava realmente num compromisso. Nossa, É ser verdade. sentida. Ele tinha avisado, né? De ficção científica eu conheço bem menos do que eu conheço Stephen King, que vocês viram o tanto que eu conheço Stephen King hoje, né? Mas eu gostaria de participar também, cara. Gostaria porque claro. eu gosto de ouvir aí e conhecer mais, pô, demais. Mas eu assisti algumas séries baseadas em obras de ficção científica. Eu acho que ajuda. Não, mas o caso do Philip Dick é muito parecido com o caso do Stephen King, que tem um monte de coisa que você assistiu Que e você você não vai sabe. descobrindo que é dele. Que é dele. É bem parecido, assim. Não tanto quanto o Stephen King, porque o Stephen King não dá pra comparar a quantidade de obra. Mas é meio pelo mesmo caminho. Você não sabe que é dele, aí você descobre que é um conto aqui. Aí depois você descobre que tem um outro filme que é um conto lá. É verdade. Entendi. É a mesma sensação. Eu já li, assim, eu Temos uma semana pra fazer a tarefa de Não casa, vamos então. queimar pauta, não vamos queimar pauta. Isso aí, ó. Já fica a dica aí pro ouvinte que vai sair um episódio muito legal aí também, comandado pela Bel. Eu quero agradecer a vocês, eu fico me convidando pros negócios, né? E o Zarsky ele é muito educado, ele não sabe me dizer não, daí ele me traz. Obrigado, Zarsky. Gostei muito de participar. Débora, nós somos brothers in books, ok? Eu quero dizer, quem não leu em Stephen King, faça esse favor a si mesmo e leia, que é muito legal. E assim, e o King, só para fechar aqui, queria dizer sobre ele, muita gente não menciona, é que além de tudo, além de ser um escritor muito bacana, ele tem os defeitos dele, a gente não entrou nos defeitos dele, né? Todo fã de King sabe os defeitos dele, né? A gente não chegou. Ó, isso dá uma pauta para outro programa. Mas ele é um cara, além de ser o nosso escritor querido, ele é um cara muito legal também. Ele é um cara muito bacana. Ele é um cara do bem. Ele ajuda editoras ou escritores que estão começando. Ele cede os contos dele de graça para publicações. Né? Ele é solícito. Ele falou mal do Trump pra caralho. Assim, ele é totalmente Foi lindo. Eu não sei, o Trump teve que bloquear ele. Eu não sei qual a relação dele com o Biden agora. Bloqueou, o Trump bloqueou ele. Bloqueou. Então, o King, assim, às vezes a gente gosta muito de uma obra e descobre que o autor é um filho da puta. E, queira ou não, a gente tenta separar, mas dá uma estragadinha, né? É difícil. Stephen King, pra nossa sorte, é um cara massa. Então, isso já nos ajuda. Ele bateu na J.K. Rowling, porque ela foi transfóbica no último livro dela. Pois é. Foi lindo. É um cara massa. É um cara gente como a gente. E é isso aí. E tem os $1 Bills também, que tu esqueceu de comentar. Os $1 Bills são produções independentes que universitários fazem em cima da obra dele. E que ele brinca que ele dá uma notinha de $1 pro pessoal gravar. Claro, ele paga um valorzinho ali de custo para a gurizada conseguir gravar a obra dele. Tu acha vários $1 Bills no YouTube, assim, mas tem que saber cavar, tem que saber os caminhos. É muito legal. Olha aí. É mesmo. É bom demais, gente. Era isso. Também quero agradecer pela noite de hoje, foi muito legal. Mário, obrigada por estar aqui, porque senão eu ia ficar falando sozinha, discursando aqui sobre Kim, que é a paixão da minha vida. Né? E realmente o convite está aberto. Quem nunca leu, que leia. As obras dele estão aí soltas pelo mundo. Tem livros que tu acha de graça na internet que ele mesmo soltou.
né? Então está à disposição para quem ainda não é muito achegado à literatura. Eu tenho certeza que no momento que pegar um Kim na mão, vai viciar e não vai soltar mais e vai procurar drogas mais pesadas também. E era isso. Like a naked dead body.